falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho se o Cruzeiro foi prejudicado ou não com o gol do Corinthians, se deveria ser anulado ou não deveria ser anulado o gol do Corinthians do Memphis. Bateu ou não na mão? A gente vai debater, trocar essa ideia agora aqui, tá bom? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente, nessa comunidade que a gente tá criando e crescendo juntos aqui. Tô muito feliz ao lado de vocês, beleza? Se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, lá eu também falo de futebol todos os dias, tá bom, rapaziadinha? Que é o seguinte, então. A gente vai falar do lance porque começou a gerar muita polêmica. Como assim, Matheus? O Cruzeiro perdeu pro Corinthians ontem e, pra mim, perdeu justamente. Jogou muito menos bola que o Corinthians. O Corinthians conseguiu anular o Cruzeiro. O Leonardo Jardim não conseguiu achar uma alternativa. O Leonardo Jardim teve dificuldade em jogar contra o Dorival. Ontem o Dorival deu um nó tático no Leonardo Jardim. A gente falou sobre isso. E isso tem que deixar claro, porque antes da gente começar a falar do gol, tudo que gira em torno prejudicado e tal. Tá, vamos tirar um pouco isso de lado, antes da gente entrar em se foi ou não prejudicado. Gente, o Cruzeiro tem muito mais time que o Corinthians. O Corinthians, ele tem três grandes jogadores, Carrídio, Yuri Alberto e Memphis. Hugo Souza, um ótimo goleiro, e dois laterais que estão em bom momento. O resto do time do Corinthians é abaixo. O Cruzeiro joga muito mais bola que o Corinthians. O Cruzeiro é muito mais consistente que o Corinthians. Porém, o mata-mata, ele traz essas adversidades. Um jogo, um time pode jogar muito pior e o outro jogar melhor, o time pior jogar melhor e conseguir a vitória, porque é um jogo mental, é um jogo psicológico, é um jogo decisivo. E o Corinthians cresceu muito neste momento. Isso é um fato. O Corinthians cresceu muito neste momento. E o Cruzeiro, ele sentiu um pouco o jogo. Acho que o Cruzeiro estava um pouco desconcentrado, o Cruzeiro não entrou tão ligado quanto deveria ter entrado. É um jogo de mata-mata, não pode entrar no oba-oba da torcida, não pode entrar no oba-oba já ganhou. O Cruzeiro tem que ter pé no chão. O Cruzeiro tem que ter pé no chão. Por quê? Esse resultado, ele ainda é virável, vamos botar assim. O Cruzeiro ainda pode passar. O Cruzeiro pode conseguir mudar o resultado, conseguir avançar. O Cruzeiro tem time para isso. Mas vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. E aí, falando sobre o gol. Saiu algumas imagens e, cara, um lance muito difícil. A única câmera que eu consegui ter opinião formada é uma atrás do gol, que não é da transmissão, não é do VAR, é de provavelmente um jornalista, ou provavelmente alguém que tava ali com o celular, tá? Essa, pra mim, é a melhor câmera, tá? E eu não posso colocar, porque senão vai dar flag no vídeo, né? No YouTube geralmente dá ruim esses lances de jogo. Mas a bola vem de cima, o Memphis cabeceia a bola, e a bola, no lance de lado, no lance de frente, você não consegue ver se ela bate ou não na mão, porque parece que bate na cabeça e vai pro chão. Esse é o primeiro lance, esse é o primeiro momento. Outro ponto. O Fabrício Bruno, ele erra do mesmo jeito, tá? Ele erra do mesmo jeito no lance. Perde o tempo da bola, deixa o Memphis sozinho, tá mal posicionado. Ele tem que ser cobrado porque fez um jogo pífio ontem. A linha defensiva, o Fabrício Bruno e o William foram muito mal. Foram muito mal, a gente não pode deixar de falar isso. Porém, quando você olha o lance, e quando você vê a câmera, pra mim é meio claro, é diferente, mas é claro. Como assim? A bola sobe, bate na cabeça e bate na mão do Memphis. A mão dele faz assim. Tem o lance que a bola bate na mão do Memphis. Isso é um fato. A bola bate na mão do Memphis. E neste momento, por ele ter cabeceado a bola, bateu na mão, é falta. E o gol tem que ser anulado. O Cruzeiro, olhando para esse lado, o Cruzeiro foi prejudicado. O Cruzeiro foi prejudicado porque a bola bate na cabeça e bate na mão do Memphis. A questão é que, pelas câmeras do VAR, é difícil a interpretação. Não é um lance fácil. Não é um lance claro que você fala, preto no branco é isso aqui, bateu na mão, pode anular. Não, é um lance complicado, é um lance que gera dúvida. Para mim, a única câmera que traz a certeza total foi uma de trás do gol. E essa câmera de trás do gol não é uma câmera da transmissão. Não é uma câmera que vai para o VAR. É uma câmera de uma pessoa. É um vídeo
que uma pessoa estava atrás do gol, um jornalista ou um influenciador, alguém estava atrás do gol e fez essa imagem. Então, sim, o Cruzeiro foi prejudicado, porque a bola bateu na mão do Memphis. Isso é um fato. A bola bate na mão. E com isso o Cruzeiro foi prejudicado. Mas tem uma outra situação, pelos lances do VAR, muitos das câmeras deixa confuso. Não é um lance tão fácil, tá? Não é um lance tão fácil. Mas sim, a gente tem que falar que o Cruzeiro foi prejudicado. Não tem como não dizer isso. Porém, eu acho que o cruzeirense ele não pode usar só isso como justificativa, tá? Da derrota. Porque o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro mereceu perder. A partida da linha defensiva do Cruzeiro é pífia. O William e o Fabrício Bruno jogaram nada. Não jogaram nada. O Fabrício Bruno errou no gol, errou no lance, não sei se era com o Vitinho ou com o André. Errou. Foi mal. Caiu na pilha. Um cara experiente de seleção brasileira não pode cair nessa pilha. Não pode. E defensivamente o Cruzeiro foi muito mal e não conseguiu criar contra o Corinthians. Então sim, o Cruzeiro foi prejudicado no lance do gol. Mas sim, o Cruzeiro mereceu perder porque o Leonardo Jardim tomou um nó tático do Dorival. Isso é um fato. Isso aconteceu, pô. Quando você olha pra isso, não tem como você negar. Isso é um fato. Mas, agora, falando sobre a câmera, cara, é difícil, porque na transmissão eu vi várias vezes, de vários ângulos, não dá pra ter certeza. Não dá pra ter certeza. E a única câmera que eu vi foi uma de trás do gol, como eu disse. Então, é difícil criticar a arbitragem por esse lance, porque foi um lance difícil mesmo. Não foi um lance óbvio, não foi um lance de um erro besta e bobo. Não foi. Até porque só depois do jogo, bem depois do jogo, que a gente começou a discutir isso da mão. Na hora, ninguém tava falando ou debatendo sobre isso, tá? Na transmissão, no Twitter, só depois que a gente começa a falar sobre isso. Então isso é um ponto importante a ser destacado, tá? Porque não foi um lance tão fácil, mas sim, o Cruzeiro foi prejudicado e sim, faz muita diferença, principalmente no jogo da volta, né? O Corinthians com a vantagem em casa, podendo empatar, podendo deixar o jogo truncado, podendo deixar o jogo nervoso, vai dificultar 10 vezes mais o jogo pro Cruzeiro. Para mim, não tem dúvida disso. O Corinthians vai deixar o jogo muito mais duro, muito mais difícil, muito mais complicado. O Corinthians é um time chato, é um time muito chato, é um time que sabe jogar esses jogos e é um time físico. E se o Cruzeiro entrar psicologicamente nesse jogo com o Cruzeiro, se o Cruzeiro entrar com esse jogo psicológico nervoso com o Corinthians, o Cruzeiro vai se ferrar. Porque não pode, tem que jogar maduro, tem que ser passo a passo, tem que ser tranquilo. Eu achei a entrevista do Lucas Silva meio pau mole, mas é uma boa entrevista quando ele fala tem que ir passo a passo. Mas ele faltou, né? Falta vibração, falta revolta, né? É um pouco que eu acho que o torcedor aí do Cruzeiro sentiu, mas eu acho que o Leonardo Jardim também foi mal. E na coletiva ele deu uma cobrada na torcida, eu não sei se pegou tão bem. Enfim, o Cruzeiro tem uma missão difícil, mas não é impossível. Não é impossível, já viveu situações piores. E eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de bater e brigar por isso. Mas dito isso, o Cruzeiro foi prejudicado porque o gol era para ser anulado. Mas ainda assim, muito difícil o lance. Não é um lance fácil, mas eu demorei, por exemplo, a ter certeza. Imagina no VAR que você tem alguns minutos para resolver isso, né? Então, se realmente você não tem essa câmera clara atrás do gol, fica até mais difícil você chamar o Daronco para mostrar o que aconteceu neste lance. Beleza? Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você achou que era para anular? Não era? O Cruzeiro jogou muito, jogou pouco? O que vocês acharam? Queria ouvir de vocês. Tudo bem? Tamo junto. É nóis.